casas antigas lembram. Elas lembram passos, vozes, cheiros e toques. Minha casa lembra demais. Conheço cada tábua do assoalho, cada rachadura nas paredes. Se eu fechar os olhos e estender a mão, consigo encontrar o interruptor ou a maçaneta da porta sem hesitar. Às vezes, acho que a casa me conhece melhor do que minha própria filha. A manhã começou como de costume. Acordei por volta das 6 horas. O hábito de motorista de caminhão continua comigo, apesar dos 10 anos de aposentadoria. Preparei um chá e sentei-me perto da janela, observando os primeiros raios de sol pintarem os telhados das casas vizinhas com tons quentes. Pittsburgh acordou lentamente. Era uma terça-feira comum. O ritual do chá da manhã que mantive após a morte de Otília. Era uma vez, nós dois sentados aqui em silêncio, observando o nascer do sol. Palavras eram desnecessárias. Um leve toque da mão bastou. Agora estou sentada sozinha, mas às vezes sinto a presença dela. 6 anos se passaram e ainda acho que ela está prestes a entrar na cozinha, ajeitando o cabelo ruivo. O toque do telefone me trouxe de volta à realidade. Nem precisei olhar para a tela. Só tem uma pessoa que me liga às 7 horas da manhã às terças-feiras. Bom dia, Mavi, eu disse, atendendo o telefone. Papai, por que você está demorando tanto? A voz irritada da minha filha soava como se eu já tivesse feito algo errado. Fico preocupada quando você não atende na hora. Fiquei em silêncio por o telefone ter tocado apenas 2 vezes antes de eu atender. Não adianta discutir. Não tem nada de errado comigo, filha. Só estou curtindo meu chá da manhã. Chá de novo? Pai, seu médico mandou você ficar de olho na pressão. Cafeína não faz bem. Chá verde quase não tem cafeína, respondi, sabendo que não importava. Era importante para Mavi apontar meus erros, não chegar ao fundo da questão. Deixa pra lá. O Barnaby e eu vamos passar na sua casa hoje à noite por volta das 18 horas. Tem algo importante que precisamos discutir. E estremeci. Algo importante ultimamente significava apenas uma coisa. Outra conversa sobre como eu ficaria bem em uma casa de repouso confortável, onde profissionais cuidariam de mim. Pai Mavi, se for sobre Sunny Hills de novo. Papai, a voz dela ficou ainda mais irritada. Só queremos cuidar de você. Na sua idade, é perigoso morar sozinho numa casa tão grande. E se algo acontecer? Na minha idade, tenho 68 anos e ainda consigo correr 1,6 km mais rápido do que meu genro, Barnaby, e a barriga de cerveja dele consegue andar metade disso. Nada vai acontecer comigo, eu disse com a maior calma possível. Tenho um botão de pânico e venho aqui todos os dias. Aquela velha, Mavi, bufou. Ela também vai precisar de uma babá em breve. Ok, conversamos sobre isso hoje à noite. E, por favor, prepare uns aperitivos decentes. Aqueles biscoitos de queijo que você fez da última vez estavam horríveis. Suspirei, olhando para a tela escura do celular. Quando foi que minha pequena Mavi virou essa mulher mandona? Lembro-me dela sentada no meu colo, pedindo-me para lhe contar uma história, rindo tanto que as dores na janela tremeram. Agora, cada conversa que temos é como andar por um campo minado. Sozinho, subi lentamente até o 2º andar e parei em frente à porta do antigo quarto de Mavi. Agora é algo como um depósito de memórias. Caixas de fotos, brinquedos antigos, prêmios escolares. Mavi havia levado há muito tempo tudo o que considerava valioso. O resto ela chama de lixo, mas para mim, tudo aqui é um pedaço do passado. Peguei um velho álbum de fotos com capa de couro surrada. Na primeira página, Otília e eu, jovens, sorrindo, em frente a esta mesma casa. Estou com meu macacão de motorista. Ela está com um vestido simples de chita. Em minhas mãos, as chaves da casa e uma placa com a inscrição, finalmente, um lar. 1981. Não foi fácil comprar esta casa. Economizamos em tudo. Peguei voos extras e Otília trabalhava meio período costurando à noite, mesmo cansada do plantão no hospital. Mas conseguimos. A casa não era nova, construída nos anos 50, com um layout ruim e precisando de reparos, mas era nossa. A primeira coisa que fizemos foi pintar a porta da frente de um azul brilhante. A porta da nossa felicidade deve ser visível de longe,
costumava dizer Otília. Virei a página. Mavi, pequenina, dormindo em seu berço. Ela tem uns 6 meses aqui, no máximo. A Otília insistiu que o quarto da criança ficasse de frente para ela. Que a primeira coisa que nossa filha veja todos os dias seja o nascer do sol. Quantos planos fizemos naquela época? Como imaginávamos que a Mavi cresceria, talvez trouxesse o marido para cá. Como nossos netos correriam por aqui. Não foi bem assim. Sem netos. Talvez Barnaby tenha decidido que os filhos interfeririam em suas carreiras. E eles veem esta casa não como um ninho familiar, mas como um bem a ser convertido em dinheiro. Eu estava fechando o álbum quando ouvi uma batida na porta. Elizabeth McCoy, minha vizinha, estava na porta com uma cesta coberta com uma toalha xadrez. Bom dia, Oswin. Fiz uma torta de mirtilo e pensei que você gostaria de uma fatia para o seu chá. Ela sorriu. Elizabeth é um tesouro. Viúva como eu, ela se mudou para nossa rua há cerca de 5 anos. Nos unimos depois que Otília morreu. Elizabeth também sabe como é ficar sozinha depois de décadas juntas. Entre. Dei um passo para o lado para deixá-la entrar. Você é sempre pontual. A chaleira estava fervendo. Nos acomodamos na cozinha. Elizabeth cortou a torta e eu peguei nossas xícaras favoritas, com borda dourada e um padrão levemente desgastado. Eu o vi. Algo está te incomodando, disse Elizabeth, olhando-me atentamente por cima dos óculos. Consigo ver as rugas entre suas sobrancelhas. Suspirei. É difícil esconder coisas da Elizabeth. Mavi e Barnaby vêm hoje à noite. Eles vão me convencer de novo a vender a casa e me mudar para aquela pensão. Elizabeth apertou os lábios. O que você vai dizer a eles desta vez? A mesma coisa que eu sempre digo, não vou me mudar para lugar nenhum. Tomei um gole do meu chá. Dei uma olhada. Sabe, às vezes me pergunto se eles estão certos. Talvez eu esteja realmente velha demais para esta casa. Bobagem. Elizabeth objetou firmemente. Você tem só 68 anos. Está em ótima forma. E então ela baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo. Esta casa é parte de você. Consigo te ver ganhando vida, contando histórias sobre cada canto dela. Você não está só morando aqui. Você continua a construir a história deste lugar. Assenti com gratidão. Elizabeth sempre encontra as palavras certas. Mavi diz que me apego ao passado. Eu admiti. Talvez ela tenha razão. Ou talvez ela simplesmente não entenda o valor das raízes, Elizabeth disse suavemente. Hoje em dia, todo mundo tem tanta pressa. Tanta busca pelo novo. E às vezes o mais valioso é o que já temos. Depois que Elizabeth foi embora, decidi me preparar para a visita da minha filha e do meu genro. Peguei o aspirador de pó e limpei a sala. Embora não estivesse muito bagunçada, preparei aperitivos, não apenas biscoitos com queijo, mas também os canapés de salmão e abacate que o Barnaby tanto adora. Que não digam que não tento. Quando terminei os preparativos, me peguei pensando que me sentia como se estivesse me preparando não para a visita da minha filha, mas para a chegada de um comitê rigoroso. Mavi sempre encontrava algo para reclamar. Muita poeira, muito frio, muito calor. Eu costumava tentar agradar, mas depois percebi a inutilidade disso. Às 5h30, ouvi o barulho de um carro parando. Mavi e Barnaby sempre chegam meia hora mais cedo, não por cortesia, mas para me pegar de surpresa. Desta vez não. Papai, você está em casa? Perguntou a voz de Mavi, acompanhada pelo tilintar de chaves. Ela ainda tinha as chaves da minha casa, embora eu tivesse insinuado várias vezes que não era necessário. Na sala, eu disse, ajeitando a toalha de mesa engomada. Eles entraram juntos, Mavi na frente, Barnaby meio passo atrás. Minha filha era alta, esbelta, com cabelos castanhos presos num coque perfeito, terno formal, maquiagem minimalista e traços impecáveis. Ela é a personificação do foco e do propósito. Barnaby parece pálido perto dela, de estatura mediana, com uma parte calva e um sorriso culpado. Olá, papai. A Mavi me deu um beijo na bochecha, deixando um rastro de batom. Você está linda. Era mentira. Nos olhos dela,
vi a avaliação de sempre. Magra demais, pálida demais, velha demais. Olá, Osvin. O Barnaby apertou minha mão. Como está sua artrite? Eu não tenho artrite. Nunca tive artrite, mas Barnaby tem certeza de que, na minha idade, devo ter todas as doenças possíveis da velhice. Estou bem, respondi. Sentem-se. Preparei alguns aperitivos. Mavi olhou ao redor da mesa e assentiu. Acho que acertei no cardápio desta vez. Como estão as vendas este mês? Perguntei, tentando iniciar uma conversa neutra. Mavi trabalha como corretora de imóveis para uma imobiliária de prestígio. E geralmente falar sobre trabalho a deixa de bom humor ótimo. Ela sorriu, sincera, pela primeira vez. Vendi aquela mansão em Shadyside. Lembra que te contei? 4 quartos, 3 banheiros, um jardim com piscina. A de 2 milhões de dólares. Esclareci, embora me lembrasse perfeitamente. Mavi falava daquela casa todas as vezes que eu a via nos últimos 3 meses. 2 milhões 100 mil, ela corrigiu com orgulho. E sabe qual é a melhor parte? O bairro está ficando cada vez mais sofisticado. Os preços estão subindo a cada mês. Vi ela e o Barnaby se entreolhando. Está começando a acontecer. Falando em aumento de preços, Barnaby tossiu. Mai e eu fizemos uma pequena pesquisa sobre o mercado imobiliário no seu bairro. Seu bairro? Nem o seu, nem o nosso. Era como se já tivessem me separado mentalmente deste lugar. É. Tentei manter a voz neutra. Os preços também subiram aqui, continuou Barnaby. Muito, especialmente para casas boas e em boas condições como a sua. Que bom! Dei de ombros. Então, eu tinha feito um bom investimento há 40 anos. Mavi batia as unhas impacientemente na mesa. Pai, você não entende. Esta casa vale quase 5 vezes mais agora do que quando você a comprou. É uma quantidade enorme de capital que está apenas parado, como um peso morto. Não está tão morto assim, argumentei. Eu vivo nele. Mas você poderia viver lá com muito mais conforto. Mavi se adiantou. Sunny Hills tem tudo o que você precisa. Equipe médica 24 horas, 3 refeições por dia, programas recreativos, sobremesa, e custa apenas 1/3 do preço da sua casa, disse Barnaby. O resto do dinheiro pode ser investido ou podemos gastá-lo em coisas que você gosta. Ou te dou, terminei mentalmente. É disso que se trata toda essa conversa. Eu já disse que não quero me mudar, disse com firmeza. Estou bem aqui. Pai, seja razoável. Mavi mudou para seu argumento favorito. Mamãe gostaria que você estivesse segura e bem cuidada. Ela teria percebido que, na sua idade, não é sensato morar sozinha. Mencionar Otília foi uma manobra desonesta, e Mavi sabia disso. Senti a raiva crescendo dentro de mim, mas me contive. Sua mãe queria que nossa casa permanecesse na família, eu disse baixinho. Ela falou sobre isso antes de morrer. Era verdade. Otília falava muito da casa em seus últimos dias, de como amava cada cantinho dela, de como esperava que fosse sempre um refúgio para nós. Prometa que a manterá segura para nossa família, implorou. E eu prometi, embora não tenha mais certeza se a entendi corretamente. Então Mai franziu a testa. Papai, os tempos mudam. Minha mãe não conseguia prever como o mercado imobiliário mudaria. É um luxo inacessível ter uma casa como esta agora. Não é um luxo para mim. É um lar, repeti teimosamente. Certo, Mai concordou abruptamente. Vamos ver desta forma. E se você pudesse ajudar sua família e ainda ter uma velhice confortável? Não faria sentido? Eu estava receoso. Mai nunca teria recuado tão facilmente. De que tipo de ajuda estávamos falando? Barnaby e Mai trocaram olhares novamente. Veja bem, pai, Mai começou com cautela. Barnaby e eu temos a oportunidade de investir em um projeto muito promissor, mas nos falta o capital inicial. É isso. Agora tudo faz sentido. E você quer que eu venda a casa e te dê o dinheiro? Eu perguntei diretamente. Não te dar, mas investir. Barnaby corrigiu. É um bom investimento, Osvin.
Em alguns anos, você terá o dobro. Olhei para minha filha. Antes eu conseguia ler seus olhos como um livro aberto. Agora, ela era uma estranha com um olhar impenetrável. E que projeto é esse? Perguntei, mesmo sabendo que não acreditaria em uma palavra. Barnaby se animou. É uma startup inovadora no setor de tecnologia financeira. Estamos desenvolvendo uma plataforma que permitirá que as pessoas invistam em imóveis sem comprar um imóvel inteiro. Este é o futuro do mercado. Parecia mais um esquema de pirâmide. Já vi muitos desses projetos inovadores na minha vida. De quanto você precisa? Perguntei só para saber a dimensão do apetite deles. Cerca de 300 mil para começar, respondeu Barnaby descuidadamente, como se fosse algo pequeno. Isso é cerca de metade do custo da sua casa depois de pagar pela pensão por alguns anos. Suspirei lentamente. 300 mil. Metade do valor da casa em que Otília e eu havíamos investido não só dinheiro, mas também um pedaço de nossas almas. Preciso pensar nisso, eu disse, percebendo que era efetivamente uma rejeição. Mavi também percebeu isso. Pai, não precisa se preocupar com nada. É um ganho para todos. Você terá uma vida confortável sem precisar se preocupar com a casa, além de um bom lucro em alguns anos. Podemos fazer o negócio crescer. Todos ganham. Exceto esta casa, que será demolida para dar lugar a um complexo de apartamentos, eu disse, observando a reação da minha filha. Mavi não pestanejou. O progresso é inevitável, pai. O bairro está mudando. Em breve, não sobrará mais nenhuma dessas casas antigas aqui. E a promessa que fiz à sua mãe? Perguntei baixinho. Para manter a casa para a família. Talvez tenha acenado com a mão, irritada. Pai, você está levando tudo muito a sério. O que minha mãe quis dizer é que você deve usar a casa para o bem da família. E, neste momento, a melhor maneira de fazer isso é vendê-la e investir no nosso futuro. Olhei para minha filha e não a reconheci. Quando ela aprendeu a manipular palavras e sentimentos com tanta habilidade? Quando os bens materiais se tornaram mais importantes para ela do que memórias e promessas? Então, eu realmente preciso pensar sobre isso, repeti com firmeza. Esta é uma grande decisão. É claro que o papai Mavi sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Mas não pense muito. Oportunidades como essa não esperam. Quando eles foram embora, fiquei sentado no silêncio da sala por um longo tempo. Estava escurecendo do lado de fora da janela, mas não acendi a luz. Na penumbra do quarto, pensei ver a silhueta de Otília em sua cadeira favorita. Prometa que vai guardá-la para nossa família. Sua voz ecoou na minha cabeça. Mas e se Mavi estiver certa? E se Otília não se referisse à casa em si, mas ao que ela poderia proporcionar à nossa família? E se, ao me agarrar a essas paredes, eu estivesse traindo o verdadeiro significado do seu pedido? Fui até a janela e olhei para a rua escura em frente, na casa de Elizabeth. Uma luz suave ardia. Ela devia estar esperando pela manhã seguinte para saber como foi o nosso encontro. O que eu vou dizer a ela? Que minha própria filha só me vê como uma fonte de financiamento para os planos duvidosos do marido dela. Naquele momento, pela primeira vez, considerei seriamente que talvez fosse realmente hora de me desfazer desta casa. Não para me mudar para uma pensão ou investir no projeto de Barnaby, mas para o meu próprio bem, para me livrar das ilusões de uma felicidade familiar que não existia mais. Era uma manhã fria. Pittsburgh, em outubro, me recebeu com nuvens baixas e uma garoa que parecia penetrar meus ossos. Em dias como este, eu sentia a ausência de Otília de forma especialmente intensa. Ela sempre tinha um jeito de alegrar até o dia mais nublado, fazendo chá de gengibre, pegando um cobertor de lã velho, e ouvíamos música juntos enquanto a chuva tamborilava no telhado. Já fazia 3 dias desde a visita de Mavi e Barnaby, mas a oferta deles de vender a casa e investir no projeto ainda estava na minha cabeça. Algo naquela situação toda parecia errado. E não era só o meu apego à casa. Decidi dar uma volta, apesar do tempo. Vesti a velha capa de chuva que Otília me dera de presente no meu aniversário de 60 anos e saí. Gotas frias imediatamente dançaram no meu capuz. Meu caminho seguia em direção ao centro da cidade. Às sextas-feiras, eu costumava ir ao antigo banco na Rua Market para sacar dinheiro para a semana e conversar com Félix Gastrel, um velho amigo meu.
Nos conhecemos nos anos 80, quando eu estava hipotecando uma casa. Félix era um jovem profissional na época e agora é o chefe do departamento de empréstimos. Mas, ao contrário de muitos, a alta posição não o estragou. Ele permaneceu amigável e honesto. O banco me recebeu com silêncio e ar-condicionado fresco. Apesar do avanço tecnológico na possibilidade de sacar dinheiro em qualquer caixa eletrônico, prefiro fazer isso à moda antiga ou por meio de um caixa. Talvez seja antiquado, mas gosto da interação humana, mesmo que seja passageira. Snow. Bom dia, Sr. Sallow. O jovem caixa sorriu. O de sempre. Bom dia, Emily. Sim, o de sempre. Assenti, estendendo meu cartão. Enquanto ela processava a transação, olhei ao redor. Félix não estava em lugar nenhum, e isso me deixou um pouco triste. Eu esperava ter uma conversinha com ele. Procurando o Sr. Gastrel? Emily me chamou a atenção. Ele está no escritório hoje. Disse que se você viesse, eu te convidaria para entrar. Isso era incomum. Geralmente nos encontrávamos na sala comum e conversávamos em pé. Mas era um convite formal para o escritório dele. Algo errado? Perguntei, pegando o dinheiro no cartão. Não sei, senhor. Emily deu de ombros. Ele só queria que eu contasse a ela. O escritório do Félix ficava no final do corredor. Bati, quando ouvi o familiar entrar, abri a porta. Osvin. Félix se levantou da mesa para apertar minha mão. Que bom ver você, meu amigo. Félix era um pouco mais novo que eu. Ele tinha acabado de completar 62 anos, mas parecia muito mais velho. Os anos atrás de uma mesa não tinham sido bons para sua aparência, e o estresse constante havia deixado rugas profundas em seu rosto, mas seus olhos permaneciam vivos e penetrantes. Sente-se, apontou para a cadeira à sua frente. Café? Não, obrigado. Afundei na cadeira. A Emily disse que você queria me ver. Félix assentiu, subitamente sério. Sim, eu queria falar com você informalmente. Ele baixou a voz. É sobre o seu genro, Barnaby Tumbler. Fiquei tenso. Barnaby e Félix dificilmente teriam se cruzado, a menos que... Ele é cliente do seu banco? Era. Félix franziu os lábios. Olha, Osvin, o que vou dizer não está exatamente de acordo com nossa política de confidencialidade, mas nos conhecemos há 30 anos e considero você um amigo. Eu não me perdoaria se não dissesse nada. Você está me assustando, Félix. Tentei sorrir, mas não foi muito convincente. Seu genro está com sérios problemas financeiros. Félix entrelaçou os dedos sobre a mesa. Há um mês, negamos a ele um empréstimo vultoso. Foi a quinta rejeição nos últimos 6 meses. Senti um arrepio na espinha. A quinta. Mas por que ele precisaria de tantos empréstimos? De acordo com os documentos que ele forneceu, era para desenvolvimento de negócios, algum tipo de plataforma financeira. Félix balançou a cabeça. Mas o problema é que seus empréstimos anteriores já estão vencidos. Ele está renegociando dívidas com alguns bancos para pagar outros. Uma armadilha clássica de dívida. Lembrei-me de uma conversa recente que tive com Mavi Barnaby. $300 mil para uma startup inovadora. Agora tudo fazia sentido. E a casa deles? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. É hipoteca para quem pagar mais, confirmou Félix. Mas não é só isso. Depois que recusamos, Barnaby recorreu a credores privados. Você conhece aqueles caras que não se importam muito com o histórico de crédito, mas cobram juros altíssimos. Agiotas, eu disse, sério. Exatamente. Félix suspirou. Osvin. Não sei o que está acontecendo na sua família e não quero interferir, mas se o Barnaby te pediu dinheiro, tome cuidado. Assenti, digerindo a informação. Então, não se trata de um negócio em potencial. Eles só precisam de dinheiro para cobrir suas dívidas. E para isso, eles estão dispostos a me internar em um asilo e vender a casa onde Mavi cresceu. Obrigada, Félix. Olhei nos olhos dele. Você pode ter me salvado de um erro enorme. Conversamos mais um pouco sobre o tempo, sobre os filhos do Félix, sobre seus planos de aposentadoria,
que aconteceria em um ano. Mas meus pensamentos estavam distantes. Eu estava tentando descobrir se Mavi sabia da realidade da situação. Será que Barnaby estava escondendo dela a extensão dos problemas? Ou será que ambos decidiram me usar como uma última chance para evitar a ruína financeira? Ao sair do banco, senti a chuva ficar mais forte, mas não tinha vontade de voltar para casa. Precisava pensar, e penso melhor quando estou em movimento. Segui em direção ao Parque Shenley. Apesar do tempo, o parque estava deserto, com apenas um ou outro corredor solitário em capas de chuva coloridas. Caminhei pelas trilhas molhadas, ouvindo o farfalhar das gotas nas folhas, e tentei colocar as coisas em perspectiva. $300.000, metade do valor da minha casa. Para mim, foi uma fortuna acumulada ao longo de anos de trabalho duro. Para o Barnaby, foi apenas uma maneira de tapar temporariamente um buraco financeiro que parecia estar ficando maior. E Mavi, será que minha menina se transformou em uma predadora calculista, pronta para roubar o próprio pai? Ou ela também era vítima de circunstâncias enredadas na rede tecida pelo marido? Reflexões interromperam a ligação. O nome de Elizabeth apareceu na tela. Osvin, querido, onde você está? Sua voz soava preocupada. Vim te ver, mas você não está em casa. Está chovendo lá fora. Estou no Parque Shenley, respondi. Pensei em dar uma volta. Com esse tempo, Elizabeth claramente não aprovou minha escolha. Você vai ficar encharcado e doente. Volte imediatamente. Fiz uma sopa de bolinhos. Vou te trazer uma porção quente. Era inútil discutir com Elizabeth. Além disso, a perspectiva de uma sopa quente e uma conversa amigável parecia muito atraente agora. Tudo bem, eu desisti. Estarei em casa em 20 minutos. Quando voltei, Elizabeth já estava me esperando na varanda, sob um guarda-sol enorme, garrafa térmica na mão. Meu Deus, você parece uma galinha molhada, exclamou ela quando me aproximei. Entre e troque de roupa. Não discuti. Elizabeth me acompanhou até a porta, esperou que eu a abrisse e me seguiu para dentro de casa. Vá tomar um banho quente, que eu vou esquentar uma sopa, ordenou ela, indo para a cozinha com a confiança de quem sabia onde tudo ficava. 15 minutos depois, eu estava sentado à mesa da cozinha, diante de uma tigela fumegante de sopa, tendo trocado de roupa. Elizabeth sentou-se à minha frente, observando-me atentamente enquanto eu comia. É uma delícia. Elogiei sinceramente, colocando mais uma colherada na boca. Receita da avó. Elizabeth sorriu. Simoton, agora que você está aquecido e comido, talvez possa me dizer o que está te incomodando. Olhei para ela. O que te faz pensar que alguma coisa está me incomodando? Osvin Sallow. Elizabeth me olhou severamente por cima dos óculos. Eu te conheço bem o suficiente. Pessoas normais não andam na chuva torrencial sem motivo, especialmente pessoas da sua idade, com sua abordagem pragmática da vida. Suspirei. Elizabeth realmente me conhecia bem. Nos aproximamos ao longo dos anos, e ela era frequentemente a única pessoa com quem eu conseguia conversar. Você tem razão, admiti. Aprendi uma coisa hoje. Algo desagradável sobre meu genro e possivelmente minha filha. Contei sobre a conversa com Félix, sobre os problemas financeiros de Barnaby, sobre a tentativa de roubar meu dinheiro. A cada palavra, o rosto de Elizabeth ficava cada vez mais sombrio. Acum. Bastardos. Ela suspirou quando terminei de usar meu próprio pai como caixa eletrônico. Nem tenho certeza se a Mavi sabe toda a verdade. Tentei amenizar a situação. Talvez Barnaby esteja escondendo dela a extensão do problema. Não se iluda, Osvin. Elizabeth balançou a cabeça. Mavi não é uma garota ingênua. Ela é corretora de imóveis e trabalha com imóveis e finanças. Ela não pôde deixar de notar que o orçamento familiar estava desmoronando. Eu queria discordar, mas sabia que Elizabeth estava certa. Mavi sempre fora prática e atenta aos detalhes. Problemas financeiros dessa magnitude dificilmente lhe escapariam à atenção. Acho que não conheço minha filha muito bem, admiti baixinho. Quando foi que ela se tornou tão calculista? Elizabeth cobriu minha mão com a dela delicadamente. As pessoas mudam, Osvin. Às vezes, não para melhor, principalmente quando se trata de dinheiro.
O dinheiro muitas vezes revela a verdadeira face de uma pessoa. Mas esta é minha filha. Senti um nó na garganta. Meu sangue. Como ela pode fazer isso? Sangue não garante nada. Elizabeth suspirou. Minha própria irmã não fala comigo há 20 anos por causa da herança dos nossos pais. E nós crescemos juntas, dividindo o mesmo quarto, os mesmos brinquedos. Eu conhecia a história. Quando os pais de Elizabeth faleceram, deixando uma pequena casa e algumas economias, minha irmã exigiu vender tudo e dividir o dinheiro. Elizabeth queria ficar com a casa onde a infância deles havia passado. O conflito terminou em um colapso completo do relacionamento. E o que você vai fazer? Perguntou Elizabeth após uma pausa. Não sei, respondi honestamente. Ainda não sei. Seja qual for a sua decisão, eu te apoiarei. Ela apertou minha mão. Lembre-se, sua casa é sua casa. Você não precisa vendê-la se não quiser, e não precisa salvar Barnaby das consequências de suas próprias decisões. Assenti, agradecida. O apoio de Elizabeth significou mais para mim do que ela poderia imaginar. Depois que ela foi embora, fiquei sentado na sala por um longo tempo, olhando as fotos de família nas paredes. Maeve ainda bebê, sorrindo com duas Marias Chiquinhas em um balanço que eu mesma fiz para ela no quintal. Maeve adolescente, séria em um vestido de baile. Maeve com Barnaby no dia do seu casamento. Feliz, linda, cheia de esperança. Quando tudo mudou. Quando minha filha amorosa se transformou em uma mulher disposta a manipular o pai por dinheiro. A campainha tocou, me tirando dos meus devaneios. Maeve estava parada na porta, encharcada pela chuva, com uma expressão tensa no rosto. Papai, posso entrar? Precisamos conversar. Recuei silenciosamente, deixando-a entrar. Havia algo estranho em sua voz e em seu olhar. Normalmente confiante, agora ela parecia assustada. O que houve? Perguntei enquanto entrávamos na sala. O bebê não está em casa, disse ela rapidamente, nervosa. Ele não atende o celular desde o almoço. Achei que talvez ele passasse para te ver. Não, balancei a cabeça. Eu não o vi. Talvez tenha afundado numa cadeira, segurando um guarda-chuva molhado nas mãos. Tem alguma coisa errada, papai. Eu consigo sentir. Ele nunca desaparecia daquele jeito. Observei minha filha tentando descobrir se a preocupação dela era genuína ou parte de algum esquema. Talvez ele tivesse uma reunião de negócios. Sugeri cautelosamente. Sexta à noite? Maeve balançou a cabeça. Além disso, ele me daria um aviso. Ele sempre avisa. Decidi testar meu palpite. Maeve, o Barnaby está com problemas financeiros? Ela se encolheu e olhou para mim. Por que você está perguntando? Só um palpite, dei de ombros. Seu desejo repentino de que eu venda a casa e invista no seu negócio. Parece que você precisa do dinheiro urgentemente. Maeve empalideceu. Ele te contou? Sua voz se transformou em um sussurro. Ninguém me disse nada. Sentei-me em frente a ela. Mas eu não sou cego, Maeve. E eu não sou burra, mesmo que você pareça pensar que é. Maeve abaixou a cabeça. Por um momento, pensei ter visto minha filhinha presa numa pegadinha. Mas era uma mulher adulta tentando enganar o próprio pai. Não é o que você pensa, disse ela finalmente. Barnaby está realmente expandindo o negócio. Só que precisamos de mais tempo. Os investidores exigem garantias. Os bancos recusam empréstimos sem garantias suficientes. Então, você decidiu usar minha casa como garantia. Eu terminei por ela. O único problema é que a casa é minha, não sua. Papai, você está sendo injusto. Lágrimas brilharam nos olhos de Maeve. Não queríamos te usar. Oferecemos uma solução mutuamente benéfica. Você teria uma vida confortável em uma pensão e uma participação nos negócios. Um negócio que estava até o pescoço em dívidas. Não escondi o fato de que sabia a verdade. Barnaby devia aos bancos, Maeve. E não só aos bancos. Ele foi para o Loan Sharks. Ela ficou ainda mais pálida. Onde você foi? Não importa. Balancei a cabeça.
O que importa é que você tentou me puxar para essa aventura. Usou meu amor por você, minhas lembranças de Otília. Pra quê, Maeve? Por dinheiro. Você não entende. Ela pulou da cadeira. Estamos em uma situação desesperadora. Se o Barnaby não encontrar o dinheiro até o fim do mês, perderemos a casa. E isso não é tudo. Essas pessoas que lhe deram o último empréstimo não são o tipo de pessoa que simplesmente processa por falta de pagamento. É isso. O medo pelo marido era real. Barnaby havia se envolvido com pessoas perigosas e agora estava pagando por sua estupidez. Quanto você deve a eles? Perguntei, já adivinhando a resposta. Cerca de 300 mil com juros? Talvez tenha abaixado os olhos. Papai, eu sei que parece horrível, mas realmente não temos a quem recorrer. 300 mil? Exatamente o valor que eles queriam da venda da minha casa, não para desenvolvimento do negócio, mas para pagar suas dívidas. Por que você não disse a verdade logo de cara? Perguntei baixinho. Por que todas essas mentiras sobre o investimento na pensão? Talvez tenha se virado, olhando pela janela para a rua molhada. Barnaby achou que você não concordaria em ajudar se soubesse a verdade. Que você o desprezaria pelos erros dele. E eu também. Você desprezava? O que você achou? Ela hesitou. Eu não sabia o que fazer, pai. Eu estava com medo. Ainda estou. Naquele momento, o celular dela tocou. Maeve estremeceu e tirou-o apressadamente da bolsa. Barnaby. Sua voz tremeu. Onde você está? O quê? Meu Deus. Já vou. Não vá a lugar nenhum. Ela encerrou a conversa e se virou para mim com o rosto branco como giz. Preciso ir, Barnaby. Ele está encrencado. Essas pessoas o encontraram. O que aconteceu? Levantei-me, sentindo meu estômago apertar de preocupação. Apesar de tudo, Barnaby era o marido da minha filha. Eles o espancaram. Um aviso, dizem. Mai arrumou a mala freneticamente. Temos 3 dias para encontrar o dinheiro. Caso contrário, ela não teria terminado a frase. Aonde você vai? Perguntei, seguindo-a até a porta. Para o Blue Oyster Bar na Fountain Street. O Barnaby está lá. Ela se virou na porta. Pai, me desculpe mesmo. Eu não queria que as coisas tivessem acontecido assim. Depois que ela saiu, fiquei parado no corredor por um longo tempo, ouvindo a chuva tamborilar no telhado. A situação era ainda pior do que eu imaginava. Barnaby não devia dinheiro apenas aos bancos, mas também a alguns gangsters que não paravam na violência. E Maeve, minha filha, estava sendo arrastada para esse jogo perigoso. Peguei meu celular e disquei o número. Elizabeth, sou eu de novo, eu disse quando ela atendeu. Lembra quando você me perguntou o que eu ia fazer? Acho que agora sei a resposta. Percebi que precisava agir rápido. Não pelo bem de Barnaby, que havia criado essa situação com suas próprias decisões imprudentes. E nem mesmo por Maeve, que foi cúmplice da farsa, mas pelo meu próprio bem, para finalmente romper a teia de manipulação e começar a viver minha própria vida sem a culpa constante e as obrigações com pessoas que me viam como nada mais do que uma fonte de dinheiro. Elizabeth me ouviu sem interromper e então disse baixinho: Você tomou a decisão certa, Oswin. É hora de se libertar desse relacionamento tóxico. Seja qual for o preço do sangue, ele não deve custar sua liberdade e dignidade. E naquele momento, percebi que ela estava absolutamente certa. Era hora de agir. O Dia de Ação de Graças sempre foi um feriado especial em nossa família. Otília adorava cozinhar peru com um molho de cranberry e assar torta de abóbora seguindo a receita da avó. Nossa casa estava repleta de aromas de especiarias e assados, risadas e conversas. Mesmo depois da morte dela, tentei manter essa tradição viva. Nos últimos 6 anos, pedi comida em um restaurante, mas ainda convidei minha família para se reunir. Este ano seria diferente. Já fazia quase 2 semanas desde a noite em que a Maeve veio correndo me contar a notícia da surra do Barnaby. Durante esse tempo, não tive notícias deles. Nenhuma ligação ou mensagem. Eu também não tinha ligado. Precisava de tempo para pensar na situação e tomar uma decisão. E eu consegui.
Depois de longas conversas, noites sem dormir e de uma deliberação agonizante, eu sabia o que tinha que fazer, mas não tinha pressa em agir. Queria ver seus rostos novamente, ouvir suas vozes, ter certeza de que não estava errado. Então, quando a Mavi ligou e sugeriu, do nada, que celebrássemos o dia de ação de graças na minha casa, como nos velhos tempos, eu concordei. Vamos todos, ela disse. Mari, eu, Barnaby, tia Doris, tio Harold, primo Miles e a esposa dele. Um grande jantar em família. Momento perfeito para decisões importantes. Na manhã de ação de graças, acordei com o coração pesado. O tempo combinava com o meu humor: céu cinzento, chuva fina, vento cortante. Fiquei um bom tempo parada na janela, olhando para o jardim vazio. Galhos nus de árvores balançavam ao vento. Folhas molhadas grudavam nas trilhas. Otília sempre dizia que, mesmo no tempo mais seco, havia beleza para ser encontrada. Ela via isso em tudo. Imagino o que ela diria agora, olhando para nossa casa, preparando-se para o último jantar em família. A campainha tocou pontualmente às 3 horas. Os primeiros a chegar foram a tia Doris e o tio Harold, ambos na casa dos 70 anos, mais atentos e ativos. Doris era irmã de Otília, a mesma ruiva, mas com cabelos grisalhos e as mesmas risadas vibrantes. Harold é seu marido, um ex-engenheiro, silencioso e meticuloso. Trouxeram uma garrafa de vinho e uma torta caseira. Osvin, querido, você emagreceu. Doris me abraçou. Você está comendo bem? Elizabeth garante que eu não morra de fome. Sorri enquanto os ajudava a tirar os casacos. Aquela sua vizinha? Doris apertou os olhos levemente. Ela vem hoje à noite? Não. Balancei a cabeça. É só a família hoje à noite. Miles e sua esposa, Verônica, foram os próximos a chegar. Miles é filho da irmã mais nova de Otília, uma programadora de computadores, quieta e tímida. Verônica é seu completo oposto, uma professora primária barulhenta e extrovertida. Trouxeram uma garrafa de champanhe e uma caixa de chocolates. Tio Osvin. Miles apertou minha mão com firmeza. Quanto tempo? Como você está? Não posso reclamar. Sorri, tentando parecer mais despreocupada do que me sentia. Uma empresa, entrem. Fiquem à vontade. Mavi e Barnaby estavam atrasados. Não era o estilo dela. Minha filha geralmente chegava na hora exata ou até mais cedo. Já estávamos sentados na sala discutindo as últimas notícias. Quando a campainha finalmente tocou, quando abri a porta, mal consegui conter a surpresa. Barnaby parecia horrível, um olho roxo, uma escoriação na maçã do rosto, e se movia com cautela, obviamente sentindo dor a cada passo. As marcas da surra que Mavi mencionara ainda eram visíveis. Minha filha, por outro lado, parecia estranhamente animada. Ela segurava uma garrafa de uísque caro, meu tipo favorito. Papai, ela me deu um beijo na bochecha. Desculpe o atraso. Trânsito. Assenti silenciosamente, deixando-os entrar. Havia algo no comportamento de Mavi que me deixou desconfortável. Era como se ela estivesse se preparando para um grande discurso. Nervoso, com um sorriso radiante. Na sala, a aparição de Barnaby chamou a atenção de todos. Meu Deus, o que houve com você? Exclamou tia Doris. Um pequeno incidente no trabalho, Barnaby sorriu. Nada sério. Parece sério, disse o tio Harold. Você já foi ao médico? Está tudo bem, sério. Barnaby claramente não queria insistir no assunto. Não vamos falar de coisas tristes. É feriado. Mavi imediatamente apoiou o marido, oferecendo-se para abrir o uísque que haviam trazido. Eu a vi encher o copo de Barnaby até a borda, mais do que ele costumava beber. Ele esvaziou tudo quase de um só gole. Nervosismo. Eu tinha pedido jantar no melhor restaurante da cidade, o Terque, com acompanhamentos tradicionais, saladas e aperitivos. Tudo estava lindamente servido em pratos chineses que Otília e eu havíamos ganhado de casamento. Coloquei a mesa na sala de jantar, que só usávamos em ocasiões especiais. Divino, exclamou Verônica após provar o peru. Osvin, onde você pediu? No Golden Feefeasa, respondi. Eles são especializados em jantares festivos.
Deve ser caro, disse Barnaby enquanto servia uma segunda porção no prato. Mas vale a pena. A conversa à mesa fluía lentamente. Tio Harold falava sobre sua nova estufa. Tia Dory se gabava do progresso dos netos. Miles e Verônica compartilhavam suas impressões da recente viagem à Europa. Maeve estava estranhamente quieta, apenas fazendo comentários ocasionais. Barnaby continuou a beber. O uísque foi acompanhado pelo vinho trazido por Doris e Harold. Quando o prato principal terminou, sugeri que passássemos para a sobremesa e o café na sala de estar. Todos concordaram prontamente. Fomos para uma sala mais aconchegante e comecei a servir café nas xícaras. Antes de prosseguirmos, Maeve falou de repente, levantando-se do assento. Gostaria de dizer algumas palavras. Todos se viraram para ela. Fiquei paralisada com a cafeteira na mão, sentindo minhas entranhas se contraírem em antecipação a problemas. Hoje é dia de ação de graças, começou Maeve, olhando para todos os presentes. Agora, é um dia em que nos reunimos em família e agradecemos pelo que temos, mas também é um dia em que pensamos no futuro, em tornar a vida melhor para todos nós. Ela fez uma pausa, como se estivesse organizando seus pensamentos. Papai Maeve se virou para mim. Você sempre me ensinou que a família é a coisa mais importante, que devemos nos apoiar em momentos de necessidade. E agora, esses são exatamente os momentos para Barnaby e eu. Coloquei a cafeteira na mesa, percebendo aonde ela queria chegar com aquilo. Barnaby e eu estamos em uma situação financeira difícil, continuou Maeve, olhando para o resto da família em vez de para mim. Nosso negócio exige investimento e os bancos se recusaram a nos emprestar dinheiro sem garantias suficientes. Qual é o seu negócio? O tio Harold ficou interessado. Pensei que você trabalhasse com imóveis. Sim, mas Barnaby e eu estamos desenvolvendo um projeto paralelo. Maeve sorriu. Uma plataforma financeira para investimentos imobiliários. Uma direção muito promissora. Notei Barnaby mexendo nervosamente no guardanapo. Seu rosto estava vermelho, talvez por causa do álcool ou da tensão. E os bancos não dão dinheiro? Perguntou Minus Miles. Parece que há muitos programas de startups disponíveis agora. Infelizmente, eles nos rejeitaram. Suspirou Maeve. Os riscos são muito altos, dizem eles. Mas temos certeza do sucesso. Só precisamos passar da fase inicial. De quanto você precisa? Tia Doris perguntou. 300 mil, respondeu Maeve. Mas temos uma solução. Ela se virou para mim e vi em seus olhos uma estranha mistura de determinação e desespero. Papai mora sozinho nesta casa enorme. Maeve olhou ao redor do quarto. Uma casa que exige cada vez mais manutenção e reparos a cada ano. Na idade dele, está se tornando um fardo. Estou bem, argumentei, mas era como se Maeve não tivesse ouvido. Sugerimos que o papai se mudasse para uma maravilhosa comunidade de aposentados chamada Sunny Hills. Ela tem tudo o que você precisa: equipe médica, atividades de lazer organizadas e socialização com os colegas. Parece bom, disse Verônica, cautelosamente. Muitos idosos preferem esses lugares à solidão. Exatamente. Maeve se animou. Papai vai ficar muito melhor lá do que aqui sozinho. Podemos vender a casa. Parte do dinheiro será destinada ao pagamento da pensão e parte será destinada ao nosso negócio. Em alguns anos, o papai receberá sua parte dos lucros. Todos ganham. Houve silêncio. Eu podia sentir os olhares de todos os presentes em mim. Eles aguardavam minha reação. Maeve também estava olhando para mim. Claro, essa pressão social me faria concordar. Então, Maeve, falei baixo, mas com firmeza. Já conversamos sobre isso. Não quero vender a casa e não quero me mudar para uma pensão. Mas por quê, papai? Havia um tom suplicante em sua voz. Pense em nós. Barnaby e eu estamos desesperados. Você não precisa desta casa, mas ela pode salvar nossas vidas. Não exagere. Balancei a cabeça. Ninguém vai morrer porque seu negócio não vai receber investimento. Você não entende. Maeve levantou a voz. O Barnaby fez um empréstimo com garantia da nossa casa. Se não pagarmos até o fim do mês, vamos para a rua.
Espere um minuto. O tio Harold interveio. Você quer que o Oswin venda a casa dele para salvar a sua? Isso não é muito justo, é? Não se trata de justiça, Mavi começou a perder a paciência. Trata-se de família. Trata-se de ajudar uns aos outros. Papai poderia ajudar, mas não vai. Mavi, disse tia Doris gentilmente, mas insistentemente. Oswin tem o direito de decidir o que fazer com sua casa. É propriedade dele. E a minha herança? Mavi se virou para a tia. Esta casa deveria passar para mim por direito após a morte do papai. Só estou pedindo para receber minha herança agora, quando realmente preciso. Você está se ouvindo? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você está falando da minha casa como se fosse sua propriedade. É como se eu já estivesse morto. Não foi isso que eu quis dizer. Mavi tentou suavizar o tom. É que a mamãe sempre dizia que esta casa ficaria na família, que seria minha quando chegasse a hora. Otília queria que a casa continuasse na família, concordei. Mas isso não significa que eu tenha que abrir mão dela agora que ainda estou vivo e bem. Você é egoísta, Barnaby gritou de repente, pulando da cadeira. Seus olhos estavam turvos de bebida. Você está aqui sozinha numa casa grande e temos que perder tudo por causa da sua teimosia. Barnaby pode ter tentado acalmar o marido, mas ele empurrou a mão dela. Não, que todos saibam. Ele cambaleou, mas se manteve firme. Sabe o que fizeram com a minha cara? É um aviso das pessoas a quem devo dinheiro. Se eu não pagar até o final do mês, elas vão piorar muito as coisas. E não só para mim, mas para Mavi. Houve um silêncio pesado na sala. Eu podia ver os rostos chocados dos meus parentes. Eles claramente não esperavam por essa reviravolta. Que pessoas? Perguntou o tio Harold finalmente. Vocês aceitaram dinheiro de gangsters? Investidores privados, corrigiu Barnaby, mas seu tom de voz revelava a verdade. Eles são apenas mais exigentes com as condições de pagamento. E você quer que o Oswin venda a casa dele para pagar essas pessoas? Tia Doris balançou a cabeça. Isso não é mais negócio. É chantagem. Estamos em uma situação desesperadora. Mavi tomou a iniciativa novamente. Papai é o único que pode nos ajudar, e ele tem que fazer isso. É o dever dele como pai. Olhei para minha filha e não a reconheci. Para onde foi a menininha carinhosa que eu um dia embalei no colo? Quando ela se transformou nessa mulher calculista e manipuladora? Mavi, falei calmamente, embora tudo estivesse fervendo por dentro. Sinto muito pela sua situação, mas não vou vender a casa e não vou me mudar para uma pensão. Então, é só nos passar a propriedade. Mavi abriu a bolsa e tirou uma pasta de papéis. Já a peguei. Só preciso da sua assinatura. Ela jogou a pasta na mesa de centro. Papéis voaram, alguns caindo no chão. Vi a escritura de doação já preenchida, com uma linha em branco para minha assinatura. Você planejou isso desde o começo. Percebi que, durante todo aquele jantar, convidando os parentes, você contava que eu não conseguiria dizer não na frente de todo mundo. Eu contava com sua compreensão. Mavi estava quase gritando. Que você finalmente pensaria em outra pessoa além de si mesma. Mavi, acalme-se, tia Doris tentou intervir, mas minha filha a ignorou. Dê a casa para o meu marido, exigiu Mavi, apontando para Barnaby, que agora estava sentado com os braços em volta da cabeça. Ele precisa mais dela do que você. Assine os papéis, papai. Agora. Miles e Verônica se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. O tio Harold estava corando de raiva, e a tia Doris parecia chocada. Acho que devemos ir, disse Miles finalmente, levantando-se. Isso é assunto de família. Estamos fora do lugar. Não, fique. Balancei a cabeça. Eu vou. Para onde? Mavi pareceu confusa. Esta é a sua casa. Exatamente. Fui em direção à porta. Minha casa e eu não vou deixar você me manipular na minha própria casa. Saí para o corredor, pegando meu casaco e chapéu. Ouvi vozes atrás de mim. Mavi gritava alguma coisa. Tia Doris tentava acalmá-la.
Tio Harold estava indignado em voz alta. Não dei ouvidos. Abri a porta e saí para a fria noite de novembro. Não me lembro como cheguei à casa dela. Só me lembro de que meus pés me trouxeram até a porta dela. Bati, sentindo minhas mãos tremendo, fosse de frio ou de choque. Elizabeth abriu quase imediatamente, como se estivesse me esperando. Ao ver meu rosto, ela recuou silenciosamente, me deixando entrar. O que aconteceu? Perguntou, me ajudando a tirar o casaco. Jantar em família, sorri amargamente. Muito informativo. Fomos para a cozinha. Elizabeth me sentou à mesa e colocou a chaleira no fogo. Olhei para a cozinha aconchegante dela, pequena, mas tão aconchegante, com cortinas floridas e uma coleção de xícaras de porcelana em prateleiras abertas. Era tranquila, segura. Diga-me, Elizabeth perguntou suavemente, colocando uma xícara de chá quente na minha frente. E eu contei tudo sobre as manipulações de Maeve, sobre as revelações bêbadas de Barnaby, sobre os papéis espalhados pela sala, sobre a exigência de entregar a casa. Dê a casa ao meu marido, repeti as palavras da minha filha. Era como se eu fosse um velho covarde que precisasse obedecer sem questionar, como se tudo o que criei durante toda a minha vida pertencesse não a mim, mas a ela. Por nascimento, Elizabeth ouviu em silêncio, balançando a cabeça apenas ocasionalmente. Quando terminei, ela pegou minha mão. Desculpe, Oswin, disse ela baixinho. Ninguém merece ser tratado assim pelos próprios filhos. Sabe qual é a pior parte? Olhei nos olhos dela. Eu ainda a amo. Ela é minha filha, meu sangue. Mas não posso mais fazer parte desse relacionamento tóxico. O que você decidiu? Perguntou Elizabeth, embora parecesse já saber a resposta. Vou vender a casa, respondi com firmeza. Mas não para eles e não por eles. Vou vendê-lo para começar uma nova vida. Sem manipulação, sem culpa, sem pressão constante. Tem certeza? Elizabeth me olhou atentamente. É uma decisão importante. Nunca tive tanta certeza. Apertei a mão dela. Esta casa não é mais um refúgio. Virou uma prisão de memórias e esperanças não realizadas. Ficamos sentados na cozinha por um longo tempo, tomando chá e conversando. Elizabeth falou sobre sua experiência de terminar com a irmã, sobre como era difícil aceitar que um ente querido pudesse ser tóxico. Escutei e senti uma calma se apoderar lentamente de mim. Foi como se, depois de uma longa e extenuante batalha, finalmente houvesse uma trégua. Donor, você pode ficar aqui, sugeriu Elizabeth quando o relógio bateu meia-noite. Tenho um quarto de hóspedes. Obrigada, assenti, agradecida. Eu não queria voltar para lá esta noite. O quarto de hóspedes de Elizabeth era pequeno, mas aconchegante. Uma cama com um colchão macio. Uma colcha de retalhos que ela dizia ter feito ela mesma. Uma cômoda antiga de madeira escura. Na parede, uma paisagem em aquarela. Um lago emoldurado por árvores outonais. Shimono. Eu o pintei quando era jovem, disse Elizabeth, envergonhada, notando meu olhar. Não é nada especial. Eu simplesmente amo essas cores. É lindo, eu disse com sinceridade. Tudo nesta sala é real. Sozinho, sentei-me na beira da cama. E pela primeira vez na noite, me permiti sentir de verdade a dor. A dor da traição, das esperanças frustradas, de perceber que minha própria filha só me via como uma fonte de dinheiro. Eu não chorei. Não havia mais lágrimas. Mas eu sentia algo dentro de mim finalmente se quebrando. O vínculo que eu tanto tentei manter. Naquela noite, tomei a decisão final de romper o relacionamento tóxico com minha filha e meu genro, de vender a casa que havia se tornado um ponto de discórdia e começar uma nova vida. Uma vida sem manipulação, sem culpa constante, sem ter que me conformar com as expectativas dos outros. Adormecer na cama de outra pessoa, na casa de uma mulher que eu conhecia há menos de uma década, mas que demonstrava mais carinho e compreensão do que minha própria filha, me fez sentir um alívio estranho. Era como se eu tivesse me livrado de um peso enorme que vinha carregando há anos. Dê a casa ao meu marido. Essas palavras ainda ecoavam na minha cabeça, mas agora não me causavam dor, mas sim determinação. Determinação para agir. Determinação de mudar de vida. Determinação de finalmente pensar em mim.
Não naqueles que me veem apenas como uma bolsa com pernas. De manhã, ligarei para a imobiliária, não aquela onde a Mavi trabalha, claro, para outra, e darei início ao processo de venda da casa, da minha casa, que em breve deixará de ser para o bem de todos nós. Na manhã seguinte a passar a noite na casa da Elizabeth, voltei para casa. Esperava encontrar vestígios do escândalo da noite anterior. Papéis espalhados, pratos sujos, talvez até um bilhete da Mavi. Mas a casa me recebeu com perfeita ordem. Alguém, provavelmente a tia Doris, já tinha limpado tudo antes de eu voltar. Na mesa da cozinha, havia um bilhete escrito com uma caligrafia familiar: me ligue quando estiver pronta para conversar, Doris. Eu não estava pronto. Não agora. Eu precisava agir primeiro. Peguei meu telefone e encontrei o número da Almestiad Real Estate, uma das principais concorrentes da empresa onde Mavi trabalhava. Disquei o número, tentando não pensar em como ela reagiria à minha mudança. Almestiad Real Estate, como posso ajudar? Uma voz feminina simpática atendeu o telefone. Bom dia, tossi, sentindo-me estranhamente nervosa. Gostaria de uma consulta sobre a venda da minha casa. Claro. Posso te conectar com um corretor imobiliário? Sim, por favor. Alguns segundos depois, outra voz surgiu ao telefone. Um homem baixo, com um leve sotaque. Xavier Bardvistle, corretor imobiliário sênior. Como posso ajudar? O nome me pareceu estranho, mas não pensei muito nele. Meu nome é Osvin Sallow. Estou querendo vender minha casa no bairro de Glen Park. 4 quartos, 2 banheiros e meio, 12 acres. Parece interessante, Sr. Sallow. Quando seria conveniente para vocês se encontrarem para uma avaliação? Quanto antes, melhor, respondi. Talvez até hoje. Houve uma pausa na ligação. Aparentemente, Javier estava verificando sua agenda. Tem uma janela de atendimento às 16 horas. Tudo bem para você? Perfeito. Eu ditei o endereço. Ótimo. Te vejo às 4. Zeyer parecia profissional e confiante. Anne, Sr. Sallow, se não é segredo, por que o senhor escolheu nossa agência? Sua filha trabalha na Primhouse, não é? Eu fiquei paralisada. Como ele sabe sobre a Mavi? Pittsburgh é uma cidade pequena no mercado imobiliário, explicou Xavier como se tivesse lido minha mente. Todos os corretores se conhecem de uma forma ou de outra. Sim, minha filha trabalha na Primhouse, admiti. E foi por isso que vim até você. É pessoal. Eu entendo. Não havia julgamento na voz de Xavier, apenas compreensão profissional. Não se preocupe, lidaremos com isso com a maior delicadeza possível. Depois da ligação, sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o meu jardim pela janela. A sensação era estranha, uma mistura de determinação e arrependimento. Eu estava prestes a vender a casa em que morei por quase 40 anos. A casa onde Mavi crescerá, onde Otília e eu fomos felizes. Mas agora estava imersa em amargura e decepção. Cada canto me lembrava do escândalo de ontem, da exigência de Mavi, de suas palavras. Dê a casa para o meu marido. Não, eu não podia mais ficar aqui. Esta casa não era mais um refúgio. Aquilo havia se tornado um campo de batalha que eu não queria continuar. Exatamente às 4 horas, a campainha tocou. Na soleira, estava um homem alto, de cerca de 68 anos, com barba grisalha bem aparada e olhos escuros e astutos. Ele estava impecavelmente vestido com um terno azul escuro com um leve xadrez e uma gravata marrom. Menos o Sr. Sallow. Ele estendeu a mão. Xavier Bardvistle Almestiad. Entre. Apertei a mão dele. O aperto de mão foi firme e confiante. Xavier entrou na casa, olhando ao redor com interesse profissional. É uma casa linda, disse ele. Dá para ver que foi bem cuidado. Pedi, minha esposa, e eu o compramos em 81. Eu não sabia por que estava dando essa informação. Talvez eu só quisesse que outra pessoa conhecesse a história deste lugar. Você mora aqui sozinho? Xavier pegou uma prancheta e começou a escrever algo. Sim, minha esposa morreu há 6 anos. Sinto muito pela sua perda, ele assentiu. Posso ver a casa?
Xavier passou a hora seguinte examinando metodicamente os cômodos, tomando notas e tirando fotos, medindo espaços e fazendo perguntas sobre as condições das instalações, do telhado e da fundação. Eu o segui, respondendo a perguntas e observando minha casa se tornar um imóvel, uma mercadoria no mercado. Bem, Xavier finalmente disse quando voltamos para a sala de estar, a casa está em excelentes condições e o bairro é de alto padrão. Eu havia estimado pelo menos 650 mil, talvez até 700, se você fizer a proposta certa e encontrar o comprador certo. O valor era maior do que eu esperava. Muito mais do que os 300 mil que Barnaby precisava para pagar suas dívidas. Quanto tempo levaria para vender? Perguntei. Xavier deu de ombros. Em circunstâncias normais, de 3 a 6 meses. Mas ele me olhou atentamente. Eu entendo que você queira ir mais rápido. Sim, concordei. Quanto antes, melhor. Então, há duas opções. Xavier recostou-se na cadeira. Primeiro, reduzimos o preço em 15% e fazemos uma campanha publicitária vigorosa. Isso atrairá mais compradores em potencial, mas ainda levará tempo. E a segunda, tem alguns clientes que procuram casas exatamente assim e estão dispostos a pagar imediatamente, sem pechinchar, se o imóvel lhes agradar. Seria mais rápido, mas talvez eu tivesse que concordar com um preço abaixo do mercado. Pensei nisso. Dinheiro não era minha principal preocupação. Era mais importante fechar o negócio rápido antes que a Mavi descobrisse e tentasse me impedir. Vamos tentar a segunda opção, decidi. Quanto tempo vai demorar? Se tudo correr bem, 2 ou 3 semanas, Xavier anotou em sua prancheta. Entrarei em contato com potenciais compradores hoje mesmo. A propósito, você já decidiu para onde vai se mudar depois da venda? Essa pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão focado na ideia de vender que não tinha pensado no próximo passo. Não, ainda não decidi, admiti. Talvez eu consiga um apartamento em algum lugar no centro. Xavier coçou o queixo, pensativo. Sabe, se você estiver interessado, tem um lugar ótimo a cerca de 1 hora ao sul de Pittsburgh. É uma cidadezinha chamada Bridgewater. Tem uma espécie de comunidade de aposentados ativos lá. Pessoas da nossa idade que querem uma vida tranquila, mas sem aquelas pensões horríveis com enfermeiras e regimes rigorosos. Parece interessante. Fiquei realmente interessado. Você já esteve lá? Eu moro lá, Xavier sorriu. Timon, me mudei para lá há 3 anos, depois do meu divórcio. A melhor decisão da minha vida. Conversamos por mais 1 hora, mais ou menos. Xavier falou sobre Bridgewater, as ruas tranquilas com casas arrumadas, a comunidade local onde todos se conheciam, as reuniões semanais na biblioteca da cidade, onde discutiam livros e compartilhavam notícias. Parecia idílico, talvez idílico demais para ser verdade. Mas havia algo na história de Xavier que se prestava à sinceridade. Se quiser, posso lhe mostrar algumas das casas de lá quando chegar a hora, ofereceu-se ele, preparando-se para partir. Sem compromisso, só para te dar uma ideia. Obrigado. Seria útil. Acompanhei-o até a porta. Entro em contato amanhã assim que tiver notícias de potenciais compradores. Xavier estendeu a mão. E, Sr. Sallow, se me permite um conselho, não pense na venda da casa como um prejuízo. Pense nisso como o início de uma nova fase na vida. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão. Xavier provou ser um verdadeiro profissional. No dia seguinte ao nosso encontro, ele trouxe o primeiro comprador em potencial, um jovem casal com 2 filhos. Eles se apaixonaram pela casa à primeira vista, especialmente pelo amplo jardim e pelo aconchegante quarto de bebê que outrora pertencera a Mavi. O preço oferecido foi um pouco menor do que a estimativa original de Xavier, de 620 mil em vez de 650, mas para mim tudo bem. O principal foi que eles estavam dispostos a agir rapidamente e não discutir detalhes. Em 2 semanas, havíamos passado por todos os trâmites legais necessários. Xavier ajudou com a papelada, organizou a avaliação e a vistoria do imóvel e contatou os advogados. Tudo aconteceu tão rápido e tranquilo que quase parecia irreal. Tentei evitar ver Mavi, atendendo suas ligações com respostas monossilábicas e recusando convites para encontrá-la. Ela parecia atribuir meu comportamento ao ressentimento após o jantar em família e não sabia o verdadeiro motivo. Quando não estava cuidando da papelada, viajava com Xavier para Bridgewater.
A cidade era exatamente como ele a descreveu, tranquila, aconchegante, com casas arrumadas e moradores simpáticos. Vimos algumas casas, e eu até estava de olho em uma pequena casa térrea com varanda e jardim. Menor que a minha atual, mais adequada para uma pessoa. No dia em que assinei os papéis finais para vender a casa em Pittsburgh, senti uma estranha mistura de emoções. Tristeza por me despedir de um lugar onde passei a maior parte da minha vida e alívio por pensar que tudo acabaria em breve. Xavier e eu estávamos sentados no cartório revisando os últimos detalhes do contrato quando a porta se abriu com um estrondo. Mavi estava parada na soleira, pálida de raiva, os olhos brilhando. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremeu. Papai, você está vendendo a casa. Levantei-me lentamente da cadeira. Sim, Mavi. Estou vendendo minha casa. Como você pôde? Ela deu um passo à frente, cerrando os punhos. Você prometeu que não tomaria nenhuma decisão sem falar comigo. Eu não prometi nada, disse calmamente. E esta é a minha casa, Mavi. Tenho o direito de usá-la como bem entender. Mas, ela pareceu ofegar de indignação. Esta casa deveria ser nossa. Estávamos contando com isso. Exatamente. Ah, senti. Você estava contando com a minha casa sem me perguntar. Sem me perguntar sobre meus planos, você simplesmente achou que poderia tê-lo. Xavier tossiu delicadamente. Talvez eu devesse esperar lá fora, sugeriu. Não precisa. Balancei a cabeça. Estamos quase terminando, não é? Papai Mavi correu até mim e agarrou meu braço. Você não pode fazer isso. O que vai acontecer com a gente? Para o Barnaby? Essas pessoas não estão brincando. Elas podem machucá-lo de verdade. Nós. Soltei minha mão delicadamente do aperto dela. Mavi, sinto muito pela sua situação. Estou mesmo. Mas não posso e não vou sacrificar minha vida, meu lar, para salvar Barnaby das consequências de suas próprias decisões. Você está traindo sua família. Sua voz se transformou em um sussurro. Mamãe não aprovaria. A menção de Otília foi um golpe baixo, mas eu estava preparada. Sua mãe não teria aprovado a forma como você tentou me manipular usando o nome dela, eu disse com firmeza. Ela queria que a casa continuasse na família. Sim. Mas tenho certeza de que ela se referia a um lar repleto de amor e respeito, não a um campo de batalha por dinheiro. Quanto? Perguntou Mavi de repente, mudando de tática. Quanto você vai ganhar pela casa? Shunon. Não importa. Balancei a cabeça. É verdade. Ela levantou a voz novamente. Só precisamos de 300 mil. Você pode ficar com o resto. Por favor, pai. É uma questão de vida ou morte. Suspirei. Mavi sempre teve uma queda pelo drama, mas agora eu conseguia ver o medo em seus olhos. Talvez as ameaças dos credores de Barnaby não fossem vazias. Escute, Mavi, eu disse calma, mas com firmeza. Não posso te dar esse dinheiro. Primeiro, porque o negócio está quase fechado. Segundo, porque não vai resolver o problema. O Barnaby vai dar um jeito de se endividar ainda mais, e você vai me procurar de novo. Você não entende, ela soluçou. Eles me ameaçaram. Disseram que se o Barnaby não devolvesse o dinheiro, eles. Ela não terminou a frase, mas o olhar dela dizia tudo. Senti um arrepio na espinha. Foi mesmo tão sério assim? Vá à polícia, sugeri. Não podemos. Mavi balançou a cabeça. Só iria piorar as coisas. Papai, por favor. Sou sua filha. Você vai mesmo deixar alguma coisa acontecer comigo? Olhei para ela por um longo momento. Minha filha, meu sangue, a garota que um dia eu embalei no colo. A garota para quem eu li histórias na hora de dormir, a garota para quem eu ensinei a andar de bicicleta. Agora ela estava diante de mim, uma mulher adulta enredada na rede que o marido havia criado e tentando usar nosso vínculo como moeda de troca final. Eu vou te ajudar, Mavi, eu disse finalmente, mas não do jeito que você quer. Não vou te dar dinheiro para pagar as dívidas do Barnaby. Em vez disso,
Posso oferecer a você, não a ele, mas a você, a oportunidade de morar comigo por um tempo até resolver a situação. Alugo um apartamento de 2 quartos. Um apartamento? Ela pareceu confusa. Mas e a casa? Vou vendê-la, lembrei-a. Hoje? Não. Ela explodiu de novo. Eu não vou permitir. E isso é fraude. Você está me deserdando. Mavi. Esfreguei as têmporas, cansada. Você fala como se eu já estivesse morta e você fosse minha prima que foi enganada. Mas eu estou viva e tenho todo o direito de dispor dos meus bens. Você está traindo sua família. Ela recuou para a porta. Shuma, mamãe não te perdoaria. Talvez. Assenti. Mas estou fazendo o que acho que é o certo agora. A oferta de moradia temporária continua de pé. Se você realmente teme pela sua segurança, sabe onde me encontrar. Mavi me encarou por vários segundos, o rosto contorcido de raiva e ressentimento. Você vai se arrepender disso. Ela expirou e saiu correndo do escritório, batendo a porta. 2 malas e 3 caixas foram tudo o que decidi levar comigo da minha vida passada. Fotos de Otília, alguns livros que ela amava, nossas alianças, cartas antigas, os desenhos de infância de Mavi, quando ela ainda era pequena. Não uma mulher capaz de gritar, dê a casa para o meu marido. Algumas roupas, papéis, algumas lembranças de suas viagens. Todo o resto, móveis, pratos, ferramentas de jardinagem, ficaram com os novos donos ou foram doados para a caridade. Estranha como era fácil se desfazer de bens materiais acumulados ao longo de décadas. Achei que seria mais difícil. Mas, ao vasculhar o conteúdo dos armários e gavetas, percebi que a maioria dessas coisas havia se tornado mero pano de fundo, parte do cenário, em vez de algo realmente importante para mim. O importante era escrever uma carta para Mavi. Fiquei sentada à mesa da cozinha a noite toda tentando encontrar as palavras certas. Como explicar à minha filha que não a estou abandonando, mas me salvando? Que minha partida não foi um ato de vingança, mas uma tentativa de começar uma nova vida livre da manipulação de relacionamentos tóxicos. Que eu ainda a amo, apesar da dor que ela causou. No fim das contas, a carta foi curta. Não entrei em longas explicações ou acusações. Acabei de escrever a verdade como a vi. Querida Mavi, quando você ler esta carta, já terei ido embora de Pittsburgh há muito tempo. Estou começando um novo capítulo da minha vida, e preciso fazer isso sem olhar para o passado. Vendi a casa que você achava que seria a sua herança. Mas a verdade é que a verdadeira herança não são as paredes e o teto. São os valores que tentei lhe ensinar. Honestidade, respeito, carinho pelos seus entes queridos. É o amor que sempre senti por você, mesmo quando você me magoou. A casa era minha. Eu o conquistei com anos de trabalho duro. Eu tinha todo o direito de usá-lo como bem entendesse. Sei que você pensa diferente e lamento que não tenhamos chegado a um acordo. Não vou te dizer para onde estou indo. Não porque não confio em você, mas porque preciso de tempo e espaço para me curar e construir uma nova vida. Uma vida onde eu não me sinta constantemente como um caixa eletrônico obrigado a pagar pelas dívidas e erros dos outros. Eu sempre te amarei, Mavi. Você é minha filha, meu sangue. Mas o amor não precisa se transformar em correntes. Às vezes, a coisa mais amorosa a se fazer é deixar ir. Por favor, não venha me procurar. Se algum dia você quiser reconstruir nosso relacionamento, um relacionamento realmente saudável baseado no respeito mútuo, sem dependência financeira, eu ficaria feliz em fazer isso, mas deve ser uma decisão sincera sua. Ame seu pai. Selei a carta num envelope e deixei-a na mesa da cozinha, onde Mavi certamente a encontraria quando viesse verificar a casa. E disso eu não tinha dúvidas. A última noite em casa foi estranha. Sentei-me na sala meio vazia, tomando o chá da única xícara que me restava e ouvindo o silêncio. Do lado de fora da janela, a chuva caía. Clima típico de Pittsburgh no final do outono. Em algum lugar nos fundos da casa, uma tábua do assoalho rangeu, um som familiar que eu já ouvirá milhares de vezes. Despedi-me da casa em meu coração, agradecendo-lhe pelo abrigo e proteção, pelos anos felizes com Otília, pela infância de Mavi. Casas não têm alma, mas se tivessem, tenho certeza de que esta casa me entenderia. De manhã, Xavier chegou para ajudar na mudança.
Ele se ofereceu para me levar até Bridgewater em seu carro. Seria mais fácil do que um ônibus cheio de malas. Você não vai se arrepender, ele sorriu enquanto colocava minhas coisas no porta-malas. Bridgewater é um lugar especial. É fácil respirar. Dei uma última olhada na casa. A porta da frente azul que Otília e eu pintamos no primeiro dia em que a compramos. A macieira plantada no jardim quando a Mavi fez 5 anos. O balanço que eu fiz com as minhas próprias mãos. Tantas lembranças. Mas era hora de seguir em frente. A viagem até Bridgewater levou pouco mais de 1 hora. Seguimos para o sul, deixando gradualmente para trás a agitação da cidade. O cenário mudou de arranha-céus para casas suburbanas, depois campos e florestas. Xavier falou sobre a cidade, as pessoas que viviam lá, as tradições locais. Eu ouvia, imaginando minha nova vida. Estamos quase lá, disse Xavier enquanto saíamos da rodovia principal para uma estrada mais estreita. Viu a placa? Bridgewater, população de 2.187 habitantes. A cidade era tranquila e pacífica. Ruas limpas com casas baixas, uma pequena praça com uma fonte, algumas lojas e cafés. Sem agitação, sem barulho, apenas o farfalhar das folhas sob os pés e os acenos amigáveis dos raros transeuntes. A casa que comprei, uma pequena casa térrea com varanda e jardim, ficava em uma rua tranquila a 5 minutos a pé do centro. Xavier me ajudou com minhas coisas, me mostrou como funcionava o aquecimento e onde ficavam os medidores, e depois me deixou sozinho para me acomodar e me acostumar com o novo lugar. Amanhã te apresento aos vizinhos, prometeu ele antes de ir embora. Tem muita gente interessante aqui. Acho que vocês vão encontrar uma linguagem em comum. Sozinho, caminhei lentamente pela minha nova casa. Era bem menor do que os 2 quartos de Pittsburgh, uma sala de estar, uma cozinha e uma pequena sala de jantar. Mas eu, sozinha, não precisava de muito mais do que isso. A casa já tinha móveis básicos, uma cama, um sofá, uma mesa de jantar e estantes. Tudo é simples, funcional, sem decorações desnecessárias, perfeito para um novo começo. Desfiz as malas, arrumei os livros nas prateleiras, arrumei as roupas no armário. No criado mudo, coloquei uma foto da Otília. Ela sorria, segurando um buquê de flores silvestres. Esta foto foi tirada no nosso 20º aniversário de casamento, 3 anos antes de sua doença. Ela parecia tão feliz, tão cheia de vida. Espero que você aprove a minha escolha, disse baixinho para a foto. Tive que quebrar minha promessa sobre a casa, mas acho que você entenderia. À noite, sentei-me na varanda observando o sol se pôr no horizonte. O ar estava limpo, fresco, impregnado da atmosfera da floresta outonal. Em algum lugar ao longe, um cachorro latia. Um casal de idosos passou pela casa, de mãos dadas, e me cumprimentou com um aceno de cabeça. Retribuí o aceno, sentindo-me estranhamente calmo. Aqui nesta cidade tranquila, ninguém conhecia a minha história. Ninguém tinha direitos ou expectativas sobre mim. Eu poderia ser apenas Oswin Sallow, um aposentado que havia se mudado recentemente da cidade grande. Sem rótulos, sem obrigações. De manhã, fui acordado por uma batida na porta. Parado na porta estava Xavier com uma cesta coberta com uma toalha xadrez. Bom dia, vizinho, ele sorriu. Trouxe o café da manhã para você. Minha vizinha Margarete faz os melhores muffins de mirtilo da região e achei que você deveria experimentá-los. Nos acomodamos na varanda com café e muffins. Xavier estava falando sobre as notícias locais. No sábado seguinte, haveria uma noite literária na biblioteca e, no domingo, uma pequena feira de artesãos locais na praça. Você deveria ir, ele aconselhou. É uma ótima maneira de conhecer seus vizinhos. Depois do café da manhã, Xavier me levou para um passeio pela cidade. Ele parecia conhecer todos que encontrava, cumprimentando-me, contando piadas e me apresentando. As pessoas eram simpáticas, genuinamente interessadas em como eu estava me adaptando e me convidaram para uma visita. Visitamos a biblioteca local, um pequeno prédio com colunas, onde trabalhava uma mulher cheia de energia chamada Dorene, que imediatamente me deu um cartão da biblioteca. Depois, paramos no café do Louis, que servia a melhor torta de maçã a oeste de Alaga, como Xavier dizia. Louise, uma mulher corpulenta de olhos gentis, insistiu que eu experimentasse uma fatia. Primeira vez na casa, ela piscou. Então, com certeza você vai voltar.
À noite, eu estava tonta com novos rostos e nomes. Mas, estranhamente, não me senti sobrecarregada nem cansada. Pelo contrário, cada novo conhecimento parecia me dar mais energia, me lembrando de quantas coisas interessantes ainda me aguardavam. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Aos poucos, fui me adaptando ao ritmo de Bridgewater, descobrindo meus lugares e atividades favoritos. Passei as manhãs caminhando ao longo do rio, observando pescadores e aves aquáticas. Às tardes, eu costumava sentar na biblioteca, onde Doreen recomendou que eu participasse de um clube do livro para pessoas com experiência de vida, como ela delicadamente chamava os aposentados. À noite, às vezes eu parava no Café do Louis, onde os moradores locais se reuniam para discutir as notícias e jogar xadrez ou gamão. O clube de jardinagem se reunia todas as quartas-feiras no centro comunitário local. Nunca fui muito fã de jardinagem. Otília fez isso em sua casa em Pittsburgh. Mas aqui em Bridgewater, decidi tentar. Meu pequeno jardim foi se transformando aos poucos. Havia canteiros bem cuidados com verduras, canteiros de flores e até uma pequena estufa para cultivar tomates e pepinos. Aos domingos, eu costumava almoçar na casa do Xavier. Ele se revelou um excelente cozinheiro e gostava de experimentar receitas do mundo todo. Durante o almoço, conversamos sobre tudo: livros, política, vida. Às vezes, outros vizinhos se juntavam a nós. Margaret com suas sobremesas especiais. Ted e Ellen, um casal de músicos aposentados. Gerald, um ex-professor de história com um estoque inesgotável de anedotas. Aos poucos, percebi que havia encontrado algo com que jamais havia sonhado quando saí de Pittsburgh. Uma nova família. Não de sangue, mas de espírito. Pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia lhes dar. Pessoas com quem era fácil e tranquilo conviver. Tentei não pensar na Maeve, mas às vezes as lembranças voltavam à tona. O que ela está fazendo? Como ela lidou com as dívidas do Barnaby? Será que ela encontrou minha carta? Às vezes, dou uma olhada no perfil dela nas redes sociais. Tudo parecia bem por lá. Fotos de eventos corporativos, fotos de férias, posts sobre vendas imobiliárias bem-sucedidas, nenhuma indicação de problemas financeiros ou ameaças de credores. Uma carta dela chegou 3 meses depois que eu saí. O envelope estava endereçado em meu nome, mas enviado para a imobiliária. Aparentemente, Maeve tinha descoberto por qual imobiliária eu havia vendido a casa e achou que eles poderiam saber meu novo endereço. Hesitei em abrir o envelope por um longo tempo. O que ela escreveu? Um pedido de desculpas? Novas acusações? Mais um pedido de dinheiro. No final, a curiosidade venceu. A carta foi impressa em papel timbrado do escritório de advocacia Parker & Associates. Em linguagem formal e seca, o documento me informou que Maeve Tumbler, minha filha e herdeira, estava exigindo uma divisão justa dos bens e reivindicando 50% do valor que recebi com a venda da casa. Nossa cliente alega que o imóvel em questão foi adquirido durante o casamento de seus pais e, portanto, era propriedade conjunta. Após o falecimento de sua mãe, Otília Sallow, a cliente, como filha única, tem direito a uma parte da herança. Em seguida, vieram termos jurídicos e referências a precedentes. A carta terminava com uma proposta de resolução do caso em ordem pré-julgamento e detalhes para a transferência de dinheiro. Reli a carta várias vezes, sem acreditar no que via. Maeve decidiu me processar pela casa que eu havia comprado com meu próprio trabalho, na qual morei por quase 40 anos. A casa que ela queria tirar de mim para salvar seu marido caloteiro dos credores. Essa foi a gota d'água. Rasguei a carta em pedacinhos e joguei no lixo. Depois, liguei para meu advogado em Pittsburgh e expliquei brevemente a situação. Não se preocupe, Sr. Sallow, ele me tranquilizou. Ela não tem base legal para tal alegação. A casa foi escriturada para você. Você era o único proprietário. Sua esposa não deixou testamento, mas, por lei, a parte dela nos bens adquiridos em conjunto foi para você como marido. O máximo que sua filha pode esperar é contestar o testamento quando você partir. Mas, neste momento, ela não tem direitos sobre o seu patrimônio. Isso me tranquilizou um pouco, mas deixou um resquício. Maeve não apenas não entendia meus motivos. Ela estava determinada a lutar pelo dinheiro de todas as maneiras possíveis, mesmo que isso significasse processar o próprio pai. Não respondi à carta.
Simplesmente pedi ao meu advogado que entrasse em contato com a Parker and Associates e explicasse a insustentabilidade jurídica das alegações de Mavi. Esse foi o fim da nossa comunicação, pelo menos por um tempo. A vida em Bridgewater continuou como sempre. A primavera substituiu o inverno, trazendo consigo as cores vibrantes e os aromas dos jardins floridos. Meu próprio jardim estava transformado. Trabalhei duro nisso, seguindo conselhos de livros e dos meus vizinhos do clube de jardinagem. Num dia quente de maio, enquanto eu podava as roseiras no jardim da frente, um carro desconhecido parou no portão. Mavi saiu dele, elegante em um terno austero e com o cabelo impecável. Ela parecia exatamente a mesma do dia em que nos encontramos pela última vez no cartório. Mas havia algo diferente em seu olhar. Papai, ela parou no portão, hesitante em entrar. Posso falar com ela? Endireitei-me, limpando as mãos nas luvas de jardinagem. Minha mente estava a mil. Como ela me encontrou? Por que ela veio? O que ela queria? Entre. Apontei para a varanda. Vamos sentar lá fora. Sentamo-nos nas cadeiras de vime. Houve um silêncio constrangedor entre nós. Mavi olhava para minha nova casa, para o jardim, para mim, como se tentasse conectar a imagem do seu pai do passado com o homem que via agora. Você está com ótima aparência, disse ela por fim. Você perdeu peso. Está bronzeado. Ar fresco e trabalhar no jardim, dei de ombros. Como você me encontrou? Não foi difícil, Mavi deu um sorriso fraco. Afinal, sou corretor de imóveis. Tenho contatos em agências por todo o estado. Depois que descobri a Bridgewater, o resto foi fácil. Silêncio novamente. Esperei que ela chegasse ao ponto da visita. Pai, eu. Ela hesitou em encontrar as palavras. Eu queria me desculpar por tudo, pela forma como Barnaby e eu tentamos manipular você. Aquela carta do advogado foi estúpida. Eu estava com raiva, magoada, assustada. Olhei para ela atentamente, tentando ver se ela estava sendo sincera. Cenoram, e agora? Perguntei. E as dívidas do Barnaby? As ameaças? Nós nos divorciamos. Mavi baixou os olhos. Um mês depois que você foi embora. Finalmente percebi no que ele tinha me metido. Quantas mentiras havia em tudo isso? Ele estava apostando, pai. Não em cartas, mas na bolsa de valores, que é basicamente a mesma coisa. Gastando somas altíssimas em investimentos arriscados, tomando empréstimos para cobrir prejuízos. Perdendo de novo. Me desculpe. Eu disse. E era verdade. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eu não queria que minha filha sofresse. Nem eu, Mavi sorriu amargamente. Arrependida principalmente por tê-lo deixado se intrometer entre nós, por ter me disposto a sacrificar meu relacionamento com você pelas dívidas dele. Conversamos bastante naquele dia. Mavi me contou como tudo desmoronou depois que eu fui embora. Barnaby não conseguia pagar seus credores e eles começaram a ameaçar de verdade, mas em vez de pedir ajuda à esposa, ele fugiu e simplesmente desapareceu uma noite, deixando um bilhete se desculpando. Mavi teve que lidar com tudo sozinha, com os credores, com a polícia e com os advogados. Ela conseguiu negociar a reestruturação de algumas dívidas. Parte da dívida precisava ser paga com suas próprias economias. Ela vendeu a casa que dividiam e comprou um pequeno apartamento. Começou a vida do zero. Eu entendo como você se sentiu, disse ela baixinho. Quando você decide largar tudo e se mudar, às vezes é a única maneira de se salvar. Assenti. Era estranho, mas naquele momento, havia um entendimento real entre nós. Talvez pela primeira vez em anos. Não estou pedindo que você volte ou que me ajude financeiramente, continuou Mavi. Eu só quero, não sei, talvez um novo começo, te conhecer como você é agora, me tornar parte da sua vida, se você me deixar. Olhei para ela, minha filha, meu sangue, e vi não apenas a mulher que gritou, dê a casa para o meu marido, mas também a garotinha de Maria Chiquinha que um dia correu em minha direção de braços abertos. Vi a dor em seus olhos, o remorso genuíno, o desejo de escrever sobre os erros. Não será fácil, eu disse honestamente. A confiança leva anos para ser construída e segundos para ser destruída.
Teremos que reaprender muitas coisas, respeitar os limites uns dos outros, comunicar sem manipulação. Simplesmente ser uma família. Estou disposta a tentar. Maeve estendeu a mão. Se você também estiver. Peguei a mão dela, sentindo algo dentro de mim derreter lentamente. Não o perdão completo. Isso levaria tempo, mas seria o começo da jornada em direção a ele. Naquela noite, depois de se despedir de Maeve, ela prometeu voltar em 2 semanas, no fim de semana. Sentei-me na varanda, observando o pôr do sol e refletindo sobre nossa conversa sobre como a vida às vezes é estranha, sobre como às vezes é preciso perder algo precioso, um lar, um relacionamento e uma ilusão para ganhar algo mais importante, liberdade, respeito próprio, honestidade consigo mesmo. Passando por ali, me notou e acenou. Linda noite, não é? Ele sorriu ao se aproximar do portão. Linda. Concordei. Você gostaria de se juntar a mim? Sentamos na varanda tomando chá e conversando sobre o próximo festival na cidade, sobre os novos livros na biblioteca, sobre os planos para o verão. Apenas uma noite comum em Bridgewater, repleta de alegrias simples e tranquilidade. E percebi que tinha feito a escolha certa. Terminar um relacionamento tóxico, vender minha casa, deixar Pittsburgh. Eu não tinha perdido o passado. Eu tinha ganhado um futuro. Um futuro onde eu poderia ser eu mesma, viver para mim mesma sem me sentir culpada por isso. Um futuro onde talvez houvesse espaço para um novo relacionamento saudável com minha filha. Enquanto observava o pôr do sol colorindo o céu sobre Bridgewater com tons dourados e rosa, senti verdadeira liberdade e paz pela primeira vez em anos. Havia novos horizontes pela frente, novas oportunidades, uma nova vida, e eu estava pronta para esta jornada.